Seja bem-vindo, bom dia, Cacai. Bom dia, já é boa tarde, já. Olá, Cacai, tudo bem? Olá, Plínio, tudo bem? Ótimo. Aqui já é quase noite, com 5 horas de fuso aí na frente, mas é uma alegria Você estar com sabe vocês. que você sabe que seria a minha chapa, né, para deputado federal o Berzoini e para senador o Cacai, mas eles decidiram não sair candidatos esse ano aqui em Brasília. Né? E o Cacai ainda foi para a França, viu, Lula? Olha para você ver. Estou Mas antes parecendo o foi isso, Ciro, né? né, Mas você Cacai? sabe que Vou foi. explicar, né? Todo ano alguns amigos vêm, conversam e tal, mas esse ano foi pesado. Assim. Muita gente realmente veio conversar comigo. E eu tenho para mim, carinhosamente, que eu faço política o tempo inteiro e essa política, como advogado, me permite ter mais liberdade que se eu tivesse um mandato. Essa é a minha visão. Porque eu posso conversar com todo mundo, com muito mais facilidade. Hoje eu não converso, evidentemente, com o presidente do Executivo, que é um homem desqualificado, mas esse ano foi muito engraçado, porque muita gente veio falar em nome do Lula, em nome disso, em nome daquilo, e vários amigos meus, eu falei, gente, eu tenho uma grande vantagem, eu não tenho nem filiação partidária, entendeu? Então, eu não tenho partido. Eu acho que eu posso contribuir mais fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, discutindo como um todo. Prezo imensamente, acho que a participação das pessoas no Poder Legislativo é fundamental, mas eu prefiro ficar fora e fazer essa Não, discussão e lateralmente. Até nem eu voto, né, Lula? Eu não tenho voto nenhum, né? Você vai ver. não, Eu mas não espera sei se na aí, hora mas eu conseguiria. ajudando teria o meu, né? Mas ajudando, né? Que aliás sempre fui eleitor do nosso amigo comum Sigmaringa Seixas. E toda vez depois de votar ligava para ele, dizia: ó, vai cuidar desse voto aqui porque ele vale, né? É verdade. Mas olha só, Cacai, Grande. mas você tem um papel fundamental. Você tem um papel fundamental no auxílio na articulação, por exemplo, né, dessa. Você estava pelo movimento também, no conjunto de forças que levaram a esses dois movimentos das cartas de apoio à democracia, né, que nesta semana, que a gente está encerrando hoje, se converteram na maior resposta política aos arreganhos, aos novos arreganhos do Bolsonaro contra a democracia, né? E que mudaram um pouco a cena, né? Todo mundo achava que agora o Bolsonaro com dinheiro vai desovar, e o discurso autoritário dele vai fazer sentido, mas aí vieram, né? Primeiro, os profissionais do direito, depois o grupo mais abrangente, né, do direito, incluindo procuradores, promotores, defensores públicos, alguns juízes, né, e depois empresários, né, o pessoal do mercado financeiro. O movimento se espraiou a partir, né, dessas cartas que se tornarão públicas, né, como um gesto político no dia 11 de agosto. Você acha que esses movimentos estão ajudando a consolidar o movimento Lula de que é necessário? Você tem hoje um personagem na cena, né, para derrotar essa tentativa de subjugar a democracia. É isso? Lula, foi muito interessante o que aconteceu. Né? A gente tem participado, eu pessoalmente tenho participado de todos os últimos movimentos pró-democracia, pró-Estado Democrático de Direito, contra a ditadura, contra o fascismo e das mais diversas formas. Eu tenho vários artigos que escrevo toda semana, faço parte de debates, assino cartas, mas aconteceu uma coisa muito especial. Nós escrevemos, há um tempo atrás, nós fizemos uma carta, chamada Basta, dizendo tanto que o brasileiro estava cansado. Ao meu lado, naquela carta, tinha pessoas com as quais eu não concordo em quase nada, mas isso é que a democracia se faz dessa forma.
E agora, quando surgiu esse movimento agora, esse manifesto, eu estava no primeiro ano de Direito, em 77, quando o Godofredo leu aquela carta lá na USP. Eu, com todas as dificuldades do mundo, eu fui lá ver. Eu era um estudante com muita dificuldade financeira, mas eu achava que aquilo era um momento importante. A USP tinha todo aquele carisma em cima de nós, estudantes e tal. E agora, quando surgiu esse movimento, foi muito interessante, porque eu faço parte do grupo Prerrogativas, que o Marco Aurélio Carvalho se dedica tanto a ele como coordenador e tal. E logo no início, o Marco Aurélio era da PUC, e nós conversamos. Eu estou em Paris, eu estou passando um período fora, volto amanhã no Brasil, e nós vimos a dimensão do que isso podia tomar. Né? Hoje até tem o diretor da USP falando com muita inteligência, assim, muita humildade, dizendo: olha, a gente achou que ia ser difícil conseguir 300 pessoas para apoiar. E todos nós sentimos, e eles muito mais, a responsabilidade maior, é óbvio. Acho que o mérito maior, sem dúvida, são os professores da USP, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas nós sentimos que era necessário ampliar esse movimento. Né? Eu mesmo, hoje, não posso dizer isso, porque a Folha de São Paulo já deu uma matéria falando isso. Eu fui contactado aqui para falar com ex-ministros do Supremo. Eu advogo no Supremo há 40 anos, como vocês sabem. Então eu falei com vários e fiquei muito impressionado bem impressionado e feliz com a facilidade com que eles aderiram, porque não é um movimento pró-PT, não é um movimento pró-Lula, é um movimento pró-Brasil. A carta foi escrita com muito cuidado. Se fosse eu que tivesse escrito, eu teria feito uma pitada maior e talvez não tivesse feito tanto sucesso. Né? A carta parece escrita por Graciliano Ramos. Parece que foi o Graciliano Ramos que escreveu a carta, sem adjetivos, né, com frases curtas, diretas, né, muito pragmática. Eu seria mais um Bukowski daí a fazer uma coisa mais ácida. Mas eu, quando li a carta, fiquei muito bem impressionado, porque eu falei: olha, nós vamos poder ampliar. E acho que a grande vantagem dessa carta é que eu acho que nós vamos chegar no mínimo em 1 milhão de pessoas no dia 11 de agosto. Quer dizer, eu volto amanhã para o Brasil, eu tinha uma série de coisas para fazer aqui, mas para estar aí, para uns debates, algumas questões, e acho agora da gente tentar um checkmate mesmo. Tá dando um probleminha aí? Está no Tá dando um corte aqui. Escreveu coisa no Twitter, eu também defendo a democracia. No momento não está para brincar. Plínio, nós não podemos imaginar que é possível ainda um presidente da República vir fazer de forma... Acho que está cortando um pouco o áudio. Está falhando um pouco, Cacai. O teu som e agora o sinal. Se você estiver nos ouvindo, se você puder sair e voltar, né, naquele mesmo link, eu acho que resolve. Porque acho que agora congelou mesmo. Agora caiu de fato. Aliás, a Cláudia Gonzalez aqui, ó, já falando, viu, Lula, que a carta já tem 419.886 assinaturas. É muita gente, lembrando que... Cacai voltou. Viu, Cacai? Até estava anunciando aqui, ó, enquanto você estava falando, a Cláudia Gonzalez colocou aqui, ó, a carta já tem 419.886 assinaturas. É mais 12 dias aí, né? E, além disso, Plínio, ela tem mais de 2 mil tentativas dos hackers de derrubá-la, né? Dos hackers, justamente. Não sei se é por acaso, mas acabam de me derrubar aí quando eu começo a falar. Eu estou sentindo um movimento muito forte em tudo que eu faço especificamente, porque eu sou um crítico, quanto mais, desse fascista que está no poder. Então, pode ter sido simplesmente uma queda ou pode ter sido uma tentativa mesmo de desestabilizar. Mas, voltando ao que interessa, a carta foi muito bem escrita, com muita felicidade. Eu tenho pessoas que eu liguei para vários ex-ministros do Supremo, que todos aderiram, menos o ministro Moreira Alves, com a questão de saúde e tal, com que eu não consegui falar. Mas o que importa é que eu acho que esse é um movimento que pode mostrar para o país. Por exemplo, eu
tenho uma relação pessoal com o Ciro, sou advogado dele, o Ciro Nogueira, mas ele lançou uma nota dizendo que isso é uma carta de banqueiros. É de uma infelicidade enorme. Quem dera se o Brasil tivesse 1 milhão de banqueiros. O Brasil tem 33 milhões de famélicos, 33 milhões de pessoas passando fome, num governo fascista, num governo que não respeita o cidadão brasileiro. Essa carta, esse manifesto, vai ser lido, pelo que nós estamos trabalhando, pelo ministro Celso de Mello, que tem muita personalidade para ler uma carta dessa, muita representatividade. Eu entendo que isso pode significar um movimento nacional de dar um basta mesmo. Ninguém aguenta mais. Quer dizer, nós estamos há 2 meses das eleições. Essa semana teve uma coisa muito importante que eu li. Eu não sou muito de dar valor à pesquisa, não, mas é que os jovens de 16 a 19 anos, mais de 50% apoiam o Lula. Apoiam o Lula não pelo PT, nem viveram o PT, mas pela história que existe de inclusão, na minha visão, de inclusão nos governos do Lula, de milhões, 46 milhões, 36 milhões, dependendo das contas que se faz, de pessoas excluídas e, principalmente, contra o fascismo. O nosso momento é gravíssimo, é gravíssimo. Esse cidadão que governa o Brasil não tem a dimensão do que é ser presidente da República. A forma com que ele trata as instituições. Eu, infelizmente, não estava aí no Brasil semana passada, mas o Grupo Prerrogativas, do qual eu tenho a honra de fazer parte, foi ao ministro Fachin, como os 10 colegas ali, estava Juliano Brega, Marco Aurélio, Carol Proner, Mauro Menezes e tantos outros. Nós fomos levar uma solidariedade à instituição do Tribunal Superior Eleitoral. Veja bem, que coisa incrível que nós passamos nos últimos tempos. O Tribunal Superior Eleitoral virou um bastião da democracia, de resistência. O ministro Roberto Barroso, por quem tem tanto apreço pessoal, mas divirjo tanto nas questões criminais no Supremo, passou a ser uma pessoa extremamente fundamental na condução do Tribunal Eleitoral, fazendo um enfrentamento dessas provocações diárias desse presidente fascista que quer, sim, fazer a ruptura institucional. Só não faz porque não tem moral para tal, não tem apoio para tal, entendeu, Lula? Nós já falamos sobre isso. Então, acho que essa carta vem em muito boa hora, está muito bem escrita, e eu hoje passei parte do dia, embora em Paris, eu estou trabalhando um pouco, acabei de escrever um artigo agora que eu gostei muito, eu escrevi ontem, sentado no floor aqui, sobre a necessidade que a gente tem, eu já estou com 64 anos de idade, de aprender a olhar o mundo passar, né? A gente não pode querer ter essa angústia permanente de estar participando de tudo, mas isso é inevitável para quem ama o país e ama a política. Eu acho que é muito importante que a gente chegue a 1 milhão de assinantes dessa carta. Acho que vai ser uma coisa significativa e histórica. Ô, Cacai, agora, nessa resistência, desculpa, Plínio, nessa resistência às tentativas de arreganho, de golpe, né, de avanço do autoritarismo, te surpreendeu a postura do Congresso, aí estou perguntando como instituição, do Congresso Nacional, né, te surpreendeu a forma como a PEC, que eu chamo de PEC da derrama, né, passou, a forma como, mesmo no Senado, porque o presidente Rodrigo Pacheco tinha condições de chamar o regimento e obrigar alguns ritos regimentais que foram atropelados já no Senado, né? E na Câmara foi aquele trator comandado pelo Arthur Lira. Surpreende a você a desqualificação do Congresso para lutar pelos valores democráticos? O Congresso foi cooptado pelo Executivo. Eu digo isso com muita tristeza, é uma coisa grave que eu estou dizendo, mas eu dito e tenho discutido isso. É incrível, Lula, a experiência que a gente tem. Eu só faço, na verdade, direito criminal no Supremo Tribunal, nos tribunais superiores há 40 anos, mas eu acabo fazendo muita política institucional, pelo fato de ter trocado para 4 presidentes da República, para 80, 90 governadores, senadores e tal. Esse Congresso foi cooptado
pelo Executivo. Essa é a verdade, infelizmente. Nós, e a história vai fazer justiça a isso, se nós não tivéssemos um poder judiciário, eu nunca imaginei que fosse viver isso, um poder judiciário que tivesse coragem, independência e estrutura de enfrentamento, nós teríamos tido um golpe. Nós estaríamos vivendo sob uma ditadura. Essa é a mais pura verdade, sob os mais diversos aspectos. Eu digo isso com muita tristeza. Tenho vários amigos queridos do Congresso Nacional, mas tenho alertado a eles e tenho brigado muito numa luta institucional de que houve uma cooptação. Não é possível o Congresso se ajoelhar dessa forma, né? Eu, há muito tempo, tenho dito que não existe vácuo de poder, todos nós sabemos. Tem lá o nosso Lord Acton, que dizia em 1800 na Inglaterra que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. O Congresso Nacional não está à altura do momento brasileiro, na grande maioria dos seus membros. Então, o que nós estamos vendo, assim, por mais que esse governo fascista, esse governo sem compromisso popular, esteja fazendo os maiores absurdos, sem nenhum critério de preocupação, ele ainda assim é forte. Por que ele é forte? Porque o Congresso virou o jogo. O Congresso passou a ser o dono do cofre, o dono absoluto do cofre. Então, o Brasil passa por um momento... Olha, nós estamos há 2 meses, pouco mais de 2 meses das eleições. Eu ainda tenho muita preocupação com tudo que aconteceu nos últimos, eu diria, 40 dias. Quer dizer, essa PEC que você se manifestou, a quantidade do dinheiro do orçamento secreto. Eu converso com alguns amigos que vão ser candidatos, especialmente no Nordeste, eles dizem, Cacá, é dificílimo, porque um deputado completamente obscuro, que ninguém sabe quem é, chega aqui com 40 milhões, com 50 milhões. Eu acho, Lula, e você tem uma experiência muito grande nisso, eu acho que nós temos que refletir e começar a fazer um enfrentamento da gravidade do que está acontecendo no Congresso Nacional. Porque, veja bem, eu tenho conversado com o pessoal que cuida da campanha do Lula e as pessoas mais próximas. Acho que nós vamos ganhar. Só não ganharemos se tiver um desastre. Acho que, por mais que eles estejam soltando bilhões de dinheiro, quer dizer, agora tem a Petrobras aí distribuindo mais... porque o governo vai sobrar 32 bilhões, pelo que eu li. E esse dinheiro vai para financiar essa tentativa de aumentar lá o dinheiro na ponta para as pessoas que estão famintas. Nós não temos como dizer não. Eu apanho da esquerda quando eu digo isso. Como é que você vai negar a hipótese de fazer um programa social, ainda que emergencial, político, eleitoral, mas que vai botar R$200 na mesa do cidadão que está passando fome? Agora, nós temos que discutir a responsabilidade desse Congresso. Não é possível. Porque, repito, estava dizendo, se o Lula ganhar, como eu espero, se nós não elegemos um Congresso que tem um pingo de dignidade, o Brasil não anda. É muito complexo. O Brasil não é um país simples. É um país complexo, com várias diversidades e tal. Então, outro dia eu estava conversando com uns amigos, eu fui ao Rio de Janeiro, eu estou tentando ajudar no que posso o Freixo lá para tentar tirar os milicianos do poder, e eu fui lá naquela primeira grande reunião do Lula com o Freixo e tal, e eu estava conversando com alguns deputados que são tradicionais. E eles falam, Cacá, como é que eu vou candidatar com o dinheiro que está sendo julgado aqui para fazer o outro Congresso? Então, assim, a cada dia a sua agonia, eu sei disso, Felipe. Hoje, o maior interesse, nós estamos no sistema presidencialista, é derrotar o fascista do presidente da República, derrotar o fascista do governador do Rio de Janeiro e outros tantos, especialmente o presidente da República. Nossa maior, eu acho que quase obsessão hoje tem que ser fazer o Lula presidente. No primeiro turno. Não dá para deixar para o segundo turno, que nós teremos gravíssimos problemas, inclusive com questionamento sobre a validade das urnas. Agora, nós temos, desde logo, que trabalhar um Congresso Nacional que seja minimamente ético. Que não possa ser... O ex-governador Flávio Dino, que deve chegar aqui como senador pelo Maranhão, que foi juiz, né?
de carreira, concursado, o Flávio Dino disse que uma das prioridades dele para o mandato é abrir um procedimento de investigação parlamentar sobre o orçamento secreto, que foi essa ferramenta que levou a essa cooptação de uma forma, Cacai, que o primeiro Zé Dirceu, né, numa entrevista, ele estava no Amazonas, e ontem o Lula, aqui em Brasília, na reunião anual da SBPC, os dois disseram, olha, me acusaram, na época do mensalão, de ter comprado a política, de ter comprado voto, de ter comprado o Congresso. O mensalão não existiu. Não existiu. Foi uma construção teórica, né, que a imprensa tradicional comprou num roteiro traçado. O mensalão era o embrião das denúncias da Lava Jato, da maneira como ela foi organizada. E qual era a história? Era a compra de voto no Congresso, que hoje é que acontece, com esse orçamento secreto que foi naturalizado, né, tanto no ambiente jurídico, até aqui, quanto no ambiente político e na imprensa tradicional também. Não é isso, Cacai? Ô Lula, eu queria até pegar carona no que você tem dito aí, para indagar aí, Cacai, porque assim, a gente está falando bastante do Congresso, mas também, ontem a gente teve o Delgatti aqui, o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, e daí ele contou do processo que ele sofreu de perseguição judiciária lá em Araraquara, que fez, inclusive, ele ligar a história dele à história do Lula, né? E colocar os arquivos que ele conseguiu da Lava Jato à disposição, que fez toda essa transformação e expôs, né, toda essa relação promíscua, espúria de Moro com Dallagnol. E a gente sabe que também, até nas altas cortes, esse processo teve conivência, né? Além do Congresso, o Judiciário, será que aprendeu alguma coisa, né? Essa alta cúpula do Judiciário, nesse processo que a gente viveu e que fez com que um fascista chegasse ao poder? Ô Plínio, eu disse aqui agora há pouco, e reitero, muita ênfase até, que eu acho que a estabilidade democrática no Brasil se deve hoje ao Supremo Tribunal Federal, especialmente. Concordo. Não estou deixando de criticar momentos de dificuldade, de não enfrentamento, não. Nós tivemos aí esse santo hacker, eu fui em Paris, não consegui ver, mas quero ver a entrevista dele. Mas nós temos que, no meu ponto de vista, carinhosamente, fazer uma reflexão. Por exemplo, você está falando do nosso futuro senador da República pelo Maranhão. Eu tive uma conversa muito interessante com a Rosiana recentemente do Maranhão. Ela estava muito bem situada nas pesquisas para governo. Eu estive lá, eu sou advogado, fui advogado dela, hoje sou amigo pessoal. E ela me disse uma coisa muito interessante. Ela falou, Cacai, o foco do Brasil nos próximos anos, ela tem muita experiência, é o Congresso Nacional. Nós temos que fazer um Congresso forte. Eu não vou ser candidato ao governo, todas as dificuldades que tem de enfrentamento quando está na oposição. Eu quero ser uma deputada forte, que faça uma bancada forte, para que a gente tenha um Congresso que seja efetivamente fiscalizador, competitivo, sério. Isso, Lula, que você falou, é essencial. Mesmo com todas as dificuldades que existem de região, como o Flávio e o Rosiana, nós temos que chegar dentro do Congresso Nacional, com a próxima legislatura, e fazer uma decodificação do que ocorreu no Brasil. Não foi pouca coisa, não. Eu advoguei no mensalão, você tem toda a razão, Lula. Eu fui advogado, felizmente meu cliente foi absolvido, eu não quis advogar para o Zé, me arrependo hoje um pouco. Até falei com ele hoje, ele está no Amazonas. Eu optei por não advogar para ele, porque eu achei que ia politizar muito, e estava certo aquele julgamento, fui advogar para o Duda Mendonça, conseguimos absolver o Duda Mendonça. Aquilo é um embrião, sem dúvida nenhuma, do que virou depois essa espetacularização do processo penal dentro do judiciário. Só que o executivo bolsonarista, fascista, tomou uma atitude tão preponderante de tentar instigar e tentar quebrar as instituições do Brasil, que o judiciário teve que fazer a sua parte. É muito interessante isso. O judiciário, normalmente, o judiciário é um poder
absolutamente autoritário, um poder patrimonialista, um poder que cuida dos interesses dos grandes grupos do Brasil. Essa é a regra. O judiciário sempre foi assim, quase em todo lugar do mundo. Mas, felizmente, houve uma provocação tão forte, uma tentativa de ruptura institucional tão forte por parte do fascista que assume a presidência da República, que, infelizmente, cooptou boa parte do Congresso Nacional, que nós tivemos no Judiciário. E aí, Plínio, eu tenho tranquilidade, eu sou um crítico tão grande deles, que eu tenho tranquilidade de defendê-los. Eles estão estruturando essa resistência, estruturando dentro do possível que pode fazer. O poder judiciário é um poder inerte, é um poder que só age se provocado. Mas nós tivemos coisas, eu não me canso de dizer, durante a pandemia, que nós tínhamos um ministro da Saúde, um general que não sabia o que era SUS. O verdadeiro ministro da Saúde foi o ministro Lewandowski. E tantos outros momentos de resistência, o ministro Luiz Roberto Barroso, enquanto presidente do TSE, fazendo uma representação contra o presidente da República por instigar a ruptura institucional. Eu espero que nós estejamos, mais ou menos, chegando no fim desse suplício pelo qual o Brasil passa. Hoje, eu fui recentemente fazer uma palestra em Portugal, estive na Espanha fazendo palestra. Existe uma perplexidade em relação ao que virou o Brasil. O Brasil virou um país de quinta. Essa reunião do Bolsonaro com os embaixadores é uma coisa inacreditável. O Lula e eu temos amigos queridos que foram embaixadores, inclusive, em Portugal. A dignidade que o Brasil era representado fora, junto a todos os países evoluídos e tal. Hoje, nós somos ridicularizados. Viramos uma piada de mau gosto. Uma piada. E não é só no meio acadêmico, não é só no debate que você vai fazer na academia ou nas universidades, não. É incrível. Eu sento aqui em Paris, eu estou em cima do Flor, um lugar que eu uso para trabalhar, para ler, para pensar a vida. O garçom conversa comigo e fala: Cacai, o que está acontecendo com o Brasil? Como é que esse cidadão é presidente do Brasil? Então, nós temos que ver. O Ulisses tinha uma frase que, até então, acho que ela era correta. Que ele falava assim: você está achando que o Congresso está ruim? Espera para você ver o próximo. Isso é uma frase antiga do doutor Ulisses Guimarães. Eu acho que espero que esse ano essa frase do doutor Ulisses não vai ter efeito. Por quê? Porque nas últimas eleições nós vivemos um momento da não política. É só ler aquele livro, O Engenheiro do Caos, que levou a presidência da República o Trump, levou a presidência da República o Bolsonaro, e levaram esses deputados medíocres, senadores ridículos. Mas eu penso que agora a não política vai, espero, sofrer um baque. A política vai voltar. Vai voltar porque nós dependemos. Veja bem, eu não faço política partidária, por isso é que eu não quis me candidatar, para ser coerente com não fazer política partidária. Mas a política é o que sustenta a estabilidade democrática. Por isso que nós vamos chegar em 1 milhão de assinaturas, pelo menos, pode ser mais, nesse manifesto. Não é pouca coisa, não, gente. 1 milhão de assinaturas de pessoas que conscientemente vão lá para dizer o seguinte: não quero fascismo, não quero radicalismo. Não é pró-Lula, claro. E aí o Lula, ao iniciar, falou de uma forma muito inteligente. É claro que isso é uma posição. É óbvio que é uma posição. Não adianta os ministros do Bolsonaro virem ridicularizar. Isso é uma carta de banqueiro. Não é carta de banqueiro. É uma carta pró-democracia. Nós estamos cansados da forma que o Brasil está sendo tratado. Essa é a verdade. Muito bem. Mais alguma questão, Lula? Não, perfeito. Né? Cacai sempre preciso. Aliás, o artigo que ele falou, que escreveu hoje de manhã, vale a pena, sobre a contemplação da vida, vale a pena ser lido. Está no Poder 360, não é isso, Cacai? Na sua coluna no Poder. Né? Podemos reproduzir aqui, Cacai?
Ah, com o maior prazer, com alegria para mim. Textura do tempo. Mas a gente agradece, viu, você disponibilizar seu tempo aí tão precioso com a gente, viu, Cacai? Obrigado. Plínio e Lula, a gente tem que ter tempo para também nos dedicar um pouco à leitura, à filosofia, à literatura, Claro. porque ninguém suporta o mundo como está, especialmente o Brasil. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês. Cacai, obrigado. Um abraço, querido. Abraço grande. Amanhã eu estou de volta. Um abraço. Abraço.